O espaço empresarial Cais, em Vila Nova de Barquinha, foi palco para a apresentação na tarde desta quarta-feira, 5 de junho, do Plano Municipal de Ação Climática. O documento define medidas e objetivos que visam responder às alterações climáticas que resultam no número crescente de fenómenos como as ondas de calor, vagas de frio, secas, cheias, incêndios e tornados, entre outros. Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, deu na sessão de abertura conta das diferentes fases deste processo. Estamos aqui na apresentação pública do respectivo plano intermunicipal de adaptações e alterações climáticas. Isto vem na sequência da publicação da Lei 98 de 2021, de 31 de dezembro, que tem aplicabilidade direta em todo o território nacional, mas de facto vem por iniciativa da União Europeia e também com esta preocupação abrangente e o tema de sobremaneira interessante para a preservação dos recursos futuros ou vindouros, essencialmente também para estabilizarmos o clima, com as consequências que bem sabemos, recentemente, nomeadamente cheias na região do Hemisfério Sul, e outras de gelos e situações similares, como também temos aqui na nossa região, essencialmente também a questão da falta de água e outros problemas mais prementes, que são públicos e são notórios. De facto, a Engenheiro Conceição foi em Hídrica, que é um consultor de engenharia ambiental que nos acompanharam neste projeto. Bem, obrigado pela colaboração. Levámos este documento à Assembleia Municipal, que é a entidade competente para o aprovar na última Assembleia do mês de 2023, e de facto também temos que seguir um processo do fundo formal também determinado pelo próprio diploma. Temos que também formar a Comissão Local de Acompanhamento e depois em que de facto vão ser partes, quer também alguns técnicos do município de Vila Nova de Barquinha, mas também alguns movimentos ligados às questões ambientais. Já estava a lembrar, nomeadamente em Vila Nova de Barquinha, um movimento que depois vamos propor à Câmara Municipal, porque ela tem competência para a formação do ato administrativo, mas estou-me a falar, por exemplo, do movimento Protege, ou seja, que também já tinha sido ouvido na elaboração do próprio plano, e outras entidades que podem acompanhar nesta temática premente. Mas não queria ser, para já desejar-vos as boas-vindas, não queria ser, no fundo, vou passar aqui à Engenheira Conceição, que de facto nos dará aqui o processo, como é que está a construção do processo e quais são, no fundo, as visões futuras sobre o mesmo processo. Um processo que nos disse que nos preocupa, deve preocupar toda a gente, mais que nunca, uma vez que nos disse também, está em causa, nomeadamente, atenuarmos, mitigarmos todos estes efeitos colaterais em termos mundiais e que tem a ver com o clima que mudou. E temos que assumir que mudou e, a partir daí, temos que, pelo menos, ter alguns catalisadores ou atenuantes para mitigar toda esta influência negativa que não tínhamos no antecedente, que, nomeadamente, a partir de meados do século XX para cá, nos vem a preocupar de sobremaneira. A vice-presidente Marina Honório referiu depois que o plano, embora sendo local, liga-se ao plano da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e, embora haja muito trabalho realizado, é necessário ainda promover trabalho ao nível da sensibilização. Ao nível interno foi constituída uma equipa multidisciplinar e transversal que tinha desde como técnicos, desde técnicos do urbanismo, das obras, do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, da Proteção Civil, porque quando nós começamos a falar de alterações climáticas e mesmo a nível local, que a Lei de Base do Clima nos propõe esta construção deste plano de ação local nas alterações climáticas, às vezes parece, e nós passamos por esse processo, às vezes parece que ainda não fizemos nada, mas a realidade é que quando nos começamos a perceber de tudo o que diz respeito às alterações climáticas, nós de facto nestas reuniões de trabalho constatamos que já temos um grande caminho percorrido. Não só na preservação da natureza, na proteção civil, no urbanismo, na questão das regas, e certamente depois a engenheira Conceição vai-vos apresentar também a execução do plano.
Temos um caminho iniciado, mas falta muito mais para percorrer. E, de facto, com os últimos acontecimentos, nos últimos anos, e principalmente este ano, basta abrir o telejornal e ver no Rio Grande do Sul, no Brasil, basta ver no Panamá que foram transferidas, desalojadas 1.500 pessoas ontem, basta ver hoje o apelo do secretário-geral da ONU, do António Guterres, a dizer que já vamos tarde, já estamos, não é? Já estamos, nós não somos, como ele dizia, nós não somos o dinossauro, nós somos o cometa que leva à destruição do planeta, e isso chamou-me de facto a atenção, e é verdade. Este plano é um plano local, é um plano que se interliga também com o plano da Comunidade Intermunicipal a nível regional, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e é um plano que se adequa às nossas capacidades e também ao nosso território. É transversal, mas eu acho que há um grande caminho a fazer, na sensibilização, e na sensibilização da população. Porque nós, no dia-a-dia, notamos e confrontamos, e o engenheiro César está ali e sabe com que nos confrontamos, nos comportamentos das pessoas, nos comportamentos a nível dos resíduos, a nível da gestão dos resíduos, da limpeza urbana, da falta de civismo. Eu acho que só trabalhando, e com as camadas mais jovens, nomeadamente nas escolas, é que vamos começar a ter alguns frutos. Nesse sentido, também fizemos uma candidatura no mês passado ao Fundo Ambiental para criar ações de sensibilização nas escolas. Estamos à espera de saber se a candidatura foi aprovada ou não, porque ela tem que ser implementada até novembro. Portanto, temos aqui um tempo de espera e depois pouco tempo de implementação, mas temos, de facto, várias medidas transversais a toda a comunidade e várias ações de comunicação, de forma a haver esta sensibilização e a responsabilização de cada um de nós. As alterações climáticas já não é algo que vai influenciar apenas as vivências e a vida da geração futura, é algo que já nos diz respeito hoje em dia e diz-nos respeito a todos nós. Portanto, é esse o apelo, e este plano visa mesmo ter a participação de toda a comunidade, de toda a região. Eu não digo que chegamos à neutralidade carbónica, embora esse seja o objetivo da Comissão Europeia, mas chegarmos aqui de facto a um equilíbrio e a uma comunidade que se preocupe com a sustentabilidade e com o impacto das suas ações diretamente no futuro, e com os compromissos também que a União Europeia assumiu, e nomeadamente Portugal, e por consequente todos nós. Portanto, obrigada a todos os presentes. Dizer-vos também que o documento está para consulta, podem lê-lo, podem consultá-lo, está no nosso site, e qualquer questão exponham-nos, enviem-nos contributos também, porque este documento não é um documento estático, é um documento evolutivo e em construção. O documento surge no seguimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal, e foi desenvolvido com a consultoria técnica especializada da Enhídrica Limitada. A engenheira Conceição Vieira, sócia-gerente da empresa, fez a apresentação detalhada do Plano Municipal de Ação Climática da Barquinha, destaque para um conjunto de medidas a concretizar no âmbito do plano, algumas das quais já em execução pelo município. Toda a colaboração que foi dada à Enhídrica pela equipe do município na elaboração deste trabalho, e agora lembrei-me disso porque houve, de facto, sempre houve para todos os temas, mas aqui houve um trabalho muito de partilha, portanto, digamos, de opiniões, de o que é que vamos pôr, o que é que não vamos pôr, o que é importante, o que é importante. Portanto, eu queria, há bocado eu peço desculpa, esqueci-me de dizer isso, tinha-se na ideia, mas passou. Mas pronto, mais vale tarde que nunca. Pronto. E então temos a primeira medida, é a monitorização das alterações climáticas. Isto é uma medida que, no nosso entender, e no entender também, digamos, de toda a equipa, é extremamente importante. Porquê? Nós temos que perceber como é que, aqui no território, o efeito das alterações climáticas se tem refletido. Ou seja, as temperaturas, como é que evoluíram?
houve, portanto, muitas ondas de calor, e o que é que daí resultou? Houve mais pessoas que tiveram que recorrer às unidades de saúde, houve muita precipitação, e o que é que aconteceu? Houve pessoas desalojadas, houve portanto, estradas cortadas, houve tornados, o que é que aconteceu? No fundo nós temos que monitorizar, ou seja, fazer, eu às vezes costumo dizer isto, para ser uma coisa mais simples, nem que seja uma folha Excel, mas se não for uma folha Excel pode ser numa plataforma e pode ser até a nível intermunicipal, com todos os municípios, é uma questão que está em aberto com acima do Médio Tejo. Digamos, isso não importa, o que importa é que efetivamente começa a criar-se uma rotina de temperaturas elevadas, vamos registá-los, eu sei que o IPMA tem esses dados, ok, tudo bem, mas ele tem os dados, não tem registado o que é que aconteceu aqui, quais foram as consequências. Portanto, o que é que, por exemplo, no caso quando há temperaturas muito elevadas, no caso dos incêndios, a Proteção Civil respondeu, teve uma resposta eficaz, que os recursos foram suficientes, quanto é que custou? E ao longo do tempo, indo registrando isso permite-nos o quê? Permite-nos criar um histórico, olhar para ali e começar a perceber o que é que está a acontecer e como é que nós, que medidas é que devemos implementar e o caminho é que devemos seguir. Portanto, é muitíssimo importante esta monitorização, ok? Pôr sistemas de alerta, inclusive, por exemplo, pôr estações meteorológicas que nos permitam, sei que há, pronto, digamos por aí, mas podemos ter as nossas próprias, que nos permitam, imaginem ter uma estação meteorológica que, para além da temperatura, da precipitação, ainda registra também a velocidade do vento e a orientação do vento. E isto, temos um incêndio e a Proteção Civil naquele momento recebe a dizer, olha, o vento está de norte e agora vai para sul, se é coisas ao caso, não interessa. Mas ter aquela informação faz toda a diferença. Portanto, é muito importante esta questão. Depois, a questão das campanhas de informação, divulgação, sensibilização. Outro tema extremamente importante. E por isso, não é por acaso que estas duas medidas estão ali logo no top 5. Pronto, vamos chamar assim. Porque assim, nós temos que envolver as pessoas. Nós temos que ouvir as pessoas. Porque se as ouvirmos, se as envolvermos, não só porque elas também têm que ser agentes de mudança, como já disse há bocadinho, mas elas também têm ideias. E muitas vezes, o que é que acontece, e pelo menos a experiência que eu tenho, às vezes a gente ouve e fala-se muita coisa, mas depois, no meio daquela coisa toda, há ali 2 ou 3 ideias ou 4 ideias muito interessantes e que se podem, digamos, colher, trabalhar e portanto, daí ter, digamos, algum benefício. E, naturalmente, que se nós envolvermos as pessoas, elas também se sentem, digamos, como mais ativas, mais participantes e tudo se desenvolve de uma maneira melhor. Quando algo que está a ser feito não nos diz respeito, nós não queremos saber e não tem o efeito que nós pretendemos. Porque nós podemos criar muitas ações, muitas políticas, mas depois se as pessoas não aderirem, se não forem ativas, isso não vai resultar ou não resulta tanto quanto desejado, ok? Depois temos ali a promoção do consumo alimentar responsável, e isto vai no sentido de evitar o desperdício alimentar. É preciso ter em atenção, de facto, essa vertente. Também procurar utilizar produtos locais. Quando nós estamos, por exemplo, a mandar vir um equipamento, uma roupa de longe, nós estamos a contribuir para as alterações climáticas, porque há o efeito do transporte, lá estamos nós com as emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, no fundo, trabalhar e dar prioridade aos produtos locais. Depois, desmaterialização dos processos. Dizer só o seguinte, depois mais adiante eu vou apresentar um quadro em que, para cada uma destas medidas, de ver já qual é o estado da arte aqui no município, já estão muitas coisas feitas. Desmaterialização de processos, o que é que isso quer dizer? Porque, no fundo, passar a ter todo o processo digital, portanto, acabar com o papel. Naturalmente, como todos entendem, isto também é uma medida que contribui muito para a redução dos gases de efeito de estufa. Depois, a melhoria da eficiência hídrica em espaços verdes. Não é o caso aqui já há, digamos, boas práticas implementadas, mas, enfim, noutras geografias por onde nós andamos, ainda há a rega à mangueira, ainda há aquela rega que é automática. A ficha é automática, só que é automática em número de horas, e às vezes está a regar quando está a chover. Pronto. São estas coisas que nós temos, não é o caso aqui. Aqui já sistemas automáticos, vamos ver mais adiante, mas há, portanto, já há digamos, um trabalho feito, já há medidas implementadas e vai-se dar continuidade, portanto, digamos, a sistemas inteligentes no sentido de só regar quando é que é preciso.
através de sensores, da umidade, através de nível de medida da precipitação. Portanto, obviamente, se tivermos umidade, se a chover, não há rega. São sistemas inteligentes. E há uma telegestão também. Depois também na rega, aqui usar, por exemplo, água de captações que não é água da rede. A água da rede custa dinheiro a tratar. Não há necessidade para utilizar a água da rede e já estamos a fazer isso. E está previsto fazer mais dessas medidas. Utilizar as águas pluviais. Portanto, no fundo, há muita coisa aqui que já está feita e que se vai dar continuidade. Ok? Depois, a redução das perdas de água e a otimização dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento. Portanto, aqui, no fundo, lá está, as perdas de água é água que custa dinheiro, que quando vem de sistemas de bombagem temos custos de energia e que, de facto, e que é preciso evitar, não é? E, portanto, também há um conjunto de medidas, de conjunto de atividades consideradas nesta medida que vão nesse sentido e a mesma coisa para o saneamento das águas residuais. A melhoria da eficiência energética nos edifícios públicos e na habitação social, também há muita coisa já feita neste sentido. Falaremos depois também mais adiante quando falarmos da pobreza energética, mas queria deixar esta nota que efetivamente há muita coisa a nível da iluminação nos próprios edifícios, na climatização, no uso de painéis solares, nas piscinas, enfim, há já muita coisa feita e nesta medida, portanto, vêm elencadas todas essas atividades. Depois, melhoria da eficiência energética na iluminação pública, também já há aqui muita coisa feita, já há muitas luminárias com LED, portanto com uma redução significativa do consumo de energia e, naturalmente, quando nós estamos a falar da redução do consumo de energia, obviamente estamos a falar na redução de custos, e isso também é muito significativo. E há, por exemplo, sistemas que nós podemos implementar que se pagam em 2 ou 3 anos, ou seja, a redução dos gastos permite amortizar o investimento em 2 ou 3 anos, o máximo de 4. Portanto, são investimentos altamente rentáveis. Há muitos municípios que, em vez de recorrerem aos fundos comunitários, têm, por exemplo, ido ao banco pedir, digamos, um apoio e para implementar, e esse apoio é pago depois rapidamente porque a redução dos custos é significativa e amortiza rapidamente. Produção da recolha seletiva de resíduos e a promoção de uma gestão sustentável de resíduos urbanos. Nós aqui temos, portanto, digamos, duas medidas, uma para a recolha seletiva e outra para a gestão sustentável, porque no nosso entender nós podemos ter 2 situações. Uma coisa é a recolha seletiva, ok, implementamos contentores para o papel, para o plástico, para o vidro, para os resíduos, para os RCDs, ok, tudo bem. E então nós pomos os fluxos dos resíduos, cada um no seu contentor, e ficamos por aqui. Não, nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos ver isto mais numa visão holística e pensar que aquele resíduo que está ali é um recurso material, um recurso energético e ver como é que nós o podemos aproveitar. Ou seja, aquilo que todos já ouviram falar de certeza, a chamada economia circular. O que é isto da economia circular? É, no fundo, aquela matéria-prima que durante um produto, no seu ciclo de vida, ela vai ser outra vez introduzido no ciclo produtivo. 100%, 90%, não interessa 80%, vamos reutilizá-lo. E é preciso ver, portanto, e pensar nessa perspectiva da economia circular. Pensar também na hierarquia da gestão de resíduos, ou seja, prevenir, depois reciclar, reutilizar e só em última instância eliminar. Porque quando nós mandamos os resíduos para aterro, nós estamos a produzir emissões com gases de efeito de estufa. Os aterros são umas fontes muito grandes de gases de efeito de estufa. E depois ainda temos aqui agora, os municípios têm um grande desafio na área dos resíduos. Muita coisa a legislação exige. Muita coisa a legislação exige. Temos aí o tarifário. Temos aí o tarifário, aquilo que se chama o peito, ou rate, ou enfim, como queiramos chamar. Ou seja, hoje em dia, de maneira geral, cada um de nós paga os seus resíduos na fatura da água. É função do consumo de água. E o que se pretende é, de facto, dissociar o consumo de água. É o consumo de água, eu pago o consumo da água e vou pagar pela produção dos meus resíduos. Portanto, isto é, de facto, uma coisa que tem que ser implementada e que vai exigir, é um grande desafio, sem dúvida que é, e que tem que se pensar, e cada caso é um caso, porque, por exemplo, há territórios em que a recolha porta a porta é fácil de fazer, há outros em que nem tanto, e portanto, há que pensar qual é o modelo que melhor se adapta, digamos, ao território, e neste caso a Vila Nova da Braguinha. Portanto, isso faz parte da gestão global, de uma gestão sustentável dos resíduos. Por isso, nós termos considerado aqui duas medidas.
Depois temos a promoção da mobilidade e da sustentabilidade urbana. Aqui também já há muita coisa feita, já há postos de carregamento dos veículos elétricos. Portanto, no fundo, o que é que se pretende? É promover aquela mobilidade com baixas emissões de carbono, os modos suaves, portanto, as ciclovias, o uso da bicicleta, o pedonal, etc. Portanto, também, digamos, nesta medida estão descritas várias atividades. O conforto térmico, portanto, no fundo, criar condições, exatamente por causa das ondas de calor, zonas de sombreamento, a nível até das habitações, criar, portanto, também condições, por aquilo que se chama os critérios bioclimáticos nos projetos dos edifícios, que é isso dos critérios bioclimáticos. É, no fundo, ter em consideração a orientação, portanto, do sol e, portanto, das temperaturas no local onde vai ser construído, para reduzirmos, portanto, lá está o consumo de energia, não pondo em causa o conforto que todos nós gostamos de ter nas nossas habitações. Depois temos também a prevenção da ocorrência de cheias e inundações, portanto, no fundo, criar condições para que efetivamente haja áreas de infiltração, que os sistemas de drenagem pluvial tenham capacidade para absorver as precipitações intensas, que cada vez mais são frequentes, criar bacias de retenção, portanto, limpeza das linhas de água, enfim, um conjunto de atividades que também estão lá descritas. Depois, promoção do aumento da capacidade de sequestro de carbono, portanto, no fundo aqui, aumentar o número de árvores existentes, proteger, e que existem também há regulamentos de arvoredo que têm que ser implementados. Prevenção e combate à ocorrência de incêndios rurais, portanto, com as temperaturas, a limpeza dos matos, portanto, ter também um conjunto de faixas de gestão de combustível, zonas de descontinuidade, enfim, também há um conjunto de atividades que estão elencadas nesta medida. Depois, a redução da vulnerabilidade das espécies, portanto, aqui no fundo, proteger a biodiversidade. As espécies invasoras também, aqui ter, portanto, em atenção e criar medidas para controle dessas espécies. E depois, implementação de uma política de compras públicas ecológicas. No fundo, aqui a ideia é tentar criar critérios ambientais na aquisição de produtos para qualquer que seja, quando há uma compra, qualquer que seja ela, nem que seja uma prestação de serviços. Claro que nós já sabemos que é importante também são os preços, mas isso não impede que não se ponha também alguns critérios ambientais, portanto, trabalhar nesse sentido. Depois temos o combate às alterações climáticas através de instrumentos de planeamento e programas de incentivos. Isto é muito importante, pronto, porque nós sabemos que também as alterações, é preciso ter muito em atenção o planeamento e a gestão do território, portanto, através dos planos diretores municipais, dos seus regulamentos, dos planos de pormenor e tudo isso, e, portanto, verter nesses documentos também todo um conjunto de regras que vão de encontro a esta, digamos, este nosso desafio de fazer frente às alterações climáticas. E também o programa de incentivos. Nós sabemos que faz muita diferença quando nós, perante uma medida, damos um incentivo, seja ele qual for. Por exemplo, quando há um loteamento, quando há um projeto para a construção de um loteamento, uma habitação, por um incentivo, se tiver uma determinada zona verde, tiver um conjunto de árvores, se tiver um sistema de recolha de águas pluviais, enfim, há muitas coisas que se podem considerar e, portanto, isso também está contemplado aqui nesta medida. E, por fim, promoção da gestão sustentável do setor empresarial, em contexto de alterações climáticas. Obviamente que nas empresas, o município não pode obrigar a fazer nada, pode promover, divulgar. Sempre que haja, por exemplo, oportunidades de financiamento, dar a conhecer, portanto, criar, portanto, no fundo, mecanismos que levem as empresas a também pensar, porque isto é importante, não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das alterações climáticas, mas também do ponto de vista da sua produtividade. Porque se uma empresa reduz os seus consumos no abastecimento de água, se uma empresa reduz os seus consumos energéticos, se uma empresa reduz os seus consumos no transporte, digamos, dos seus colaboradores, portanto, se usa veículos elétricos em vez de gasóleo ou gasolina, portanto, fica muito bem, naturalmente que a produtividade é muito maior. Portanto, isto também tem que ser visto e no fundo, trabalhada esta ideia também nessa vertente, na vertente da produtividade das empresas. Porque há muito trabalho que, de facto, aqui o município pode fazer junto das empresas. E agora, queria apresentar aqui um modelo das nossas medidas. E este modelo, portanto, vamos à área temática, falámos há bocadinho, e depois tem aqui uma coisa extremamente importante, que é o estado da medida. Ou seja, se já temos a medida está implementada, se está em implementação ou a implementar. Nós achamos, portanto, para decidirmos
pôr aqui, digamos, estas 3 categorias, porque é muito importante que se analise aquilo que está feito. Há bocadinho a Sra. Vice-Presidente falava nisso, a gente às vezes nem tem a noção do que é aquilo que já fez. E adiante eu vou mostrar um gráfico onde nós vamos ver isso. Portanto, é importante pôr implementar ou implementar, ok? Depois, o tipo de resposta, se é mitigação, se é adaptação, como já falei atrás, e como é que ela está enquadrada no tal PIAC, que é o Plano Intermunicipal. Então, dissemos também que o Plano Municipal tem sempre enquadramento, o Plano Intermunicipal. Portanto, tudo está relacionado com o Plano Intermunicipal, tem enquadramento. Depois também o tipo de medida são infraestruturas cinzentas, se são verdes ou opções não estruturais. O que é que isto quer dizer? Infraestruturas cinzentas, portanto, são no fundo execuções físicas, de engenharia, sei lá, a construção de um edifício, os painéis solares, coisas assim do género. Infraestruturas verdes é mais um trabalho no âmbito dos ecossistemas, portanto, no fundo, salvaguardar os serviços e as funções que os ecossistemas nos dão.